Levítico 11. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você, Levítico 11. Esse texto vai falar de animais limpos e animais imundos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que podereis comer de todos os animais que há sobre a terra. Dos animais podereis comer tudo que tem unhas fendidas, o casco dividido e que rumina. Mas dos que ruminam e têm a unha fendida, não comereis o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. O coelho que rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre que rumina, mas não tem as unhas fendidas, vos será imunda. Também o porco que tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Estes são os que podereis comer de todos os animais que há nas águas. Tudo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Tudo, porém, o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, esses serão abomináveis para vós. Eles serão para vós abominação. Da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominável. Das aves a estas abominareis, não se comerão, serão abomináveis. A águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão de qualquer espécie, toda variedade de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, o mocho, o corvo marinho, o corujão, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça de qualquer espécie, a polpa, o morcego. E o morcego, todo inseto que voa e anda sobre 4 pés, será para vós a abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, podereis comer dos que tiver pernas compridas, para com elas saltar sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta de qualquer espécie, o gafanhoto devorador de qualquer espécie, o grilo de qualquer espécie e o gafanhoto de qualquer espécie. Todos os outros insetos que voam e têm 4 pés serão para vós abominação. Por eles sereis imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que transportar um de seus cadáveres levará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não as divide em duas, e tudo o que não rumina, vos será imundo. Qualquer que neles tocar será imundo. Todos os animais quadrúpedes que andam nas plantas dos pés vos serão imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. O que transportar os seus cadáveres lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão imundos. Também estes vos serão imundos entre os animais que se arrastam pelo chão: a doninha, o rato, o lagarto de qualquer espécie, a lagartixa, o lagarto da areia, o lagarto pintado, a lesma e a toupeira. Estes vos serão imundos entre todos os animais que se arrastam pelo chão. Qualquer que deles tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Todo objeto sobre o qual cair algum desses animais, estando mortos, será imundo. Será vaso de madeira, seja vaso de madeira ou vestes, ou pele, ou saco. Qualquer instrumento com que se faz alguma obra será colocado na água, será imundo até a tarde, e então será limpo. Todo vaso de barro em que cair algum deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo alimento preparado com a água desse vaso será imundo, e toda bebida que se pode beber depositada nesse vaso será imunda. Todo objeto sobre o qual cair algum desses cadáveres será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados. Imundos serão, portanto, vos serão imundos. A fonte ou cisterna, porém, que contém a água, será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. Se os seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se há de semear, esta será limpa. Se, porém, for derramado sobre água a semente e um cadáver cair sobre ela, será imunda.
imunda. Se morrer algum dos animais destinados à vossa alimentação, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem comer do seu cadáver levará as suas vestes e será imundo até a tarde. Quem transportar o seu cadáver levará as suas vestes e será imundo até a tarde. Toda criatura que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, de toda criatura que se arrasta sobre a terra, não comereis, é abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhuma criatura que se arrasta, nem com elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Esta é a lei referente aos animais, às aves, a todos os seres viventes que se movem nas águas e todos os que se arrastam sobre a terra, para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. Amém? Bem, na verdade, irmãos, nós estamos entrando agora numa série de capítulos que vão tratar de coisas imundas, né? Estamos entrando então na parte que vai tratar de impureza e do tratamento sobre as impurezas. Desde este capítulo 11 até o 16 nós vamos ver este assunto, falando de impureza e de como tratar essas impurezas. Bem, quem prestou atenção na leitura viu que este primeiro capítulo fala de alguns animais que se pode comer e alguns animais que não se podem comer, né? Nós vimos isso. Então podemos dividir didaticamente essa parte em 5 outras partes. O capítulo 11 vai falar para nós dos animais imundos, né? Vai ao mesmo tempo falar os animais limpos. Depois, se você virar sua Bíblia para o capítulo 12, vai falar do parto, da purificação da mulher depois do parto, né? Depois, o capítulo 13 e 14 vai falar das doenças de pele e do mofo, começando no 13 e terminando no capítulo 14. Você abrir aí, vai ver, vai estar escrito assim, na minha Bíblia está no 13 assim: as leis acerca da praga da lepra. Tá bom? E aí você vai dar conta que o capítulo 13 vai falar da impureza causada pelas doenças da pele, do mofo, no caso aqui a lepra. E o capítulo 14 todo vai falar da lei acerca do leproso depois de sarado. Tinha todo um procedimento de diagnosticar a lepra, de tratar, e depois dele tratado havia todo um procedimento que deveria ser feito. E depois o capítulo 15, se você quiser abrir sua Bíblia aí, você faz muito bem, ao invés de só ler, né, que eu estou colocando, o capítulo 15 vai falar das impurezas do homem e da mulher, do fluxo de sangue no homem, na mulher, e vai falar do sêmen no homem, das impurezas do homem e da mulher, todos os tipos de fluxos no homem e na mulher. E depois o capítulo 16 vai falar do dia da expiação. Então, desde o 11 ao 16 nós vamos encontrar o quê? A Bíblia falando das impurezas, de coisas limpas, coisas sujas, e como purificar, tá bom? Esse é, então, o estudo que nós entramos nele, tá? Bem, nesse texto que nós acabamos de ler, a leitura parece muito repetitiva. Eu até pensei em fazer hoje 2 capítulos, mas não, nós vamos estudar um capítulo só, o 11, e aí sim nós podemos estudar depois o 12 e o 13, que vai falar da impureza da mulher, né, no parto, e depois das leis acerca da praga da lepra. Aí nós podemos estudar 2 coisas imundas, para depois, na semana que vem, estudar a lei acerca do leproso depois da lepra, tá? Depois da lepra. Os irmãos sabem, né, irmãos, que tem certos tipos de doença que são contagiosas. Todo mundo sabe disso, né? Então a gente deve saber que a Bíblia também, já no Velho Testamento, Deus trazia algumas orientações com relação a isso. Você sabe que o simples fato de você terminar um culto aqui, pegar na mão de todo mundo, eu pegar na sua mão, você pegar na minha mão, o simples fato da gente fazer isso, exige de nós um cuidado básico que a gente não tem. Antes de colocar qualquer comida na boca, lava a tua mão. Quando eu vou lá na opção depois do culto, não sei se vocês notaram, eu vou no banheiro. Porque eu não quero ter a preocupação de, eu não posso pegar aqui, eu não posso pegar ali. Mas eu sei que nem todo mundo faz isso.
Pelo menos a galera que vai comigo não vai no banheiro, não. Eu vou. É básico. Você pode estar com uma bactéria, sei lá o quê, e eu pego na tua mão, ou eu posso estar e pego na tua, passo para você. É ou não é, Alzita? Não entendi? Pois é, mas aí você tem que lavar, o procedimento bem lavadinho, pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu sou muito nojento, irmãos, eu sou muito nojento. No meu carro tem papel higiênico, no meu carro eu tenho toalha, eu já tive álcool, mas agora eu não estou levando. Eu sei, infelizmente a vida é essa. E você pensa que isso é bobeira? É isso que esse texto está nos ensinando quando vai falar de purificação. Está falando de higiene, de limpeza. Então havia um propósito por trás de tudo isso que nós estamos lendo. Então eu saio daqui, eu vou lá e lavo a minha mão. Só de eu lavar a minha mão lá com sabãozinho e enxugar, eu já estou mandando um punhado de bactéria embora. Irmão, se tem alguém com conjuntivite, o camarada limpou o olho, mas nem ele sabia que estava. Ele veio e pega na tua mão da paz do Senhor. Aí ali você está com aquele sono e passa tua mãozinha no olho, você mandou para lá. É vírus ou bactéria? Que desgrama que é essa de conjuntivite? Bactéria, né? Você passou a bactéria para dentro do seu olho. E você está roubado. Aí eu estou aqui, passo o dedão no olho, vou ali na maçaneta e meto a mão ali, está lá. Aí vai um outro, pega na maçaneta e passa no olho, passa na boca, passa no machucado. Então, querido, você tem que compreender que não é em vão o ensino da palavra de Deus com essa questão da purificação. A purificação na Bíblia muitas vezes significa, sabe o quê? Lavar com água. E tem gente quando fala que o sacerdote tinha que se purificar com água, ele pensa que é o quê? É uma água benta, né? Não, não é água benta não, meu filho. É tomar banho, é lavar. O ritual de purificação, todo mundo tem ele. E precisa ter. Quem não tem um ritual de purificação na sua casa, é bem porco, porque não gosta de lavar, nem de tomar banho, e por aí vai. Tá, querido? Estou te dando essa pincelada só para você ver o quanto a Bíblia é útil para nós, tá? Bem, então você vai ver o seguinte, que neste capítulo vai falar de restrições alimentares. Vai falar o que pode comer e o que não pode. Esse texto é muito claro dizer o que pode comer e o que não pode. Tem uma parte aqui que fala que, por exemplo, versículo 22, deles comereis estes, a locusta de qualquer espécie, o gafanhoto e o grilo de qualquer espécie. Quem aqui já comeu gafanhoto e grilo? Está vendo? A gente faz assim. Está falando que pode. Por outro lado, lá fala do porco que não pode. Quem já comeu porco aqui? É uma das melhores carnes, eu gosto. Então, só para você não falar que quem come porco está desobedecendo a Bíblia, quem não come gafanhoto está desobedecendo também. Eu duvido, entre um grilo, hein? Já, mano, lá em casa tem grilo demais, irmão. Um dia que vocês quiserem cumprir, um dia que vocês quiserem cumprir Levítico 11, 22, vai lá em casa que eu arrumo um grilo para você, de todo tamanho. E lá fala qualquer grilo, aquele que canta, que pula, pode mandar ver. Tem culturas que comem, irmãos, mas a nossa não come, a nossa repugna, diz que é ruim. Por que eu estou dizendo isso? É só para você ver que a leitura aqui vai tratar da dieta do povo hebraico, e em especial até o versículo 12, vai estar dando orientação, todos que ruminam, que tem a unha fendida, o camelo não pode comer, o coelho não pode comer. Quem aqui já comeu coelho? Morreu? Que gosto tem carne de coelho? Pois é, hein? Agora vamos lá, quem já comeu lagarto? Quem já comeu lagarta? Aqui fala que não pode. Porque anda sobre os pés, mas rasteja, mas arrasta no chão. Então, querido, eu estou trazendo essa discussão só para você ver como é que a Bíblia é e o porquê que isso está escrito aqui. Esse é mais importante. Por que Deus pôs essas restrições? O que ele queria? Existe um lado da saúde. Existe um lado que é por questão de saúde, tanto que aqui fala para não comer, por exemplo, o urubu. Aqui manda não comer o corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, o mocho, o corvo marinho, a gralha, o pelicano, a cegonha, a garça. Não pode comer urubu. Por que será que não pode comer urubu nem gavião? Está vendo? Aí eu não vejo, até hoje eu não sei de ninguém também que gosta de comer urubu nem gavião.
Pelo menos até hoje eu não descobri nenhuma cultura que mata e come assim, tranquilo. Hein? Não, mas não sei se já tentou. Ah, mas cozinha urubu novinho, rapaz? Oi, irmão, mas é porque pegou um urubu velho, um urubu novinho, deve cozinhar com uma beleza. Bem, querido, só para você ver o porquê que Deus colocou isso dentro dessa conversa nossa, tá? Por que Deus colocou, tá? Então você vai ver que essa restrição imposta, eu coloquei só do versículo 12, mas na verdade o capítulo inteiro está apresentando restrição alimentar, tinha uma razão determinada, era pela higiene ou pela fé. As duas coisas estavam juntas, era a questão de saúde, de higiene e também era a questão de religião, de fé. Eu já mostrei para vocês que Deus, para preservar a vida do homem, Ele não chegou dizendo, não coma gordura porque vai aumentar o teu colesterol, você vai morrer. Não tinha nem esse conceito de colesterol. Não tinha esse conceito. Então Deus trabalha de acordo com a época. Presta atenção nisso, porque isso é importante para todo crente. Deus trabalha de acordo com a época. Se Jesus tivesse vindo nos dias de hoje, certamente a internet seria instrumento usado por ele, certamente o celular, mas ele não veio na época atual, ele veio numa época muito anterior, mas ele usou recursos que naquela época ele podia usar. Você sabe que ele usou? Ele usou barco, já se explorava o uso dos barcos. Você vê Jesus usando o barco, foi à sinagoga, caminhou com os que caminhavam até Jerusalém. Então, querido, Jesus veio num tempo, e esse contexto que nós estamos estudando é muito antes de Jesus. Então não havia certos conceitos para que Deus pudesse usar aquele conceito e a gente tivesse entendimento. Tanto que João, na ilha de Patmos, quando ele estava tendo aquelas visões, ele não sabia escrever o que ele via. Por quê? Porque ele via coisas muito para o futuro dele e muito mais para nós. Até hoje o que ele via para nós ainda é estranho. Então ele não tinha como escrever. Então ele falava o que ele via e o que parecia. O que ele via parecia com tal coisa. Parecia com isso, parecia com aquilo. Como latão reluzente, não era assim? Seu olho era parecido com isso. Ele não tinha como comparar. Porque não havia ali palavras, expressões. Então você tem que entender que nesse texto nós estamos encontrando que essa restrição tem uma razão determinada, tanto pela questão da saúde quanto pela fé. E tudo isso nós vamos ver que estas razões que nós vamos ver, todas elas vão cumprir em Cristo Jesus. Você vai ver lá na frente o livro de Hebreus falando isso, né? Mas não tem para essas restrições, irmãos, uma explicação científica. Não existe uma explicação científica. Existe em Israel, o governo de Israel, na verdade, está dedicando muito a estudar, por exemplo, o nome desses animais para ver se tem correspondência com os animais que existem hoje, pelo som. Você sabe que pelo canto do passarinho, a gente dá nome a alguns animais, não é assim? Não é? Então, de acordo com o canto de um pássaro, de uma ave, eles dão um nome de uma ave. Por exemplo, quem sabe de um nome de uma ave, um nome popular de uma ave, que tem aquele nome por causa do jeito dele cantar? Bem-te-vi. Você pode notar que o som dele, que ele fala, é o bem-te-vi. O jeito que ele assovia é um bem-te-vi. Tem vários outros. O tizil, passarinho que chama tizil. Por quê? Ele canta fazendo esse som, mais ou menos. O som mais próximo é esse. Né? Tem vários outros, né? Tem vários outros pássaros que você vai se dar conta que o nome popular deles tem a ver com o canto. Então o governo de Israel dedica uma área para estudar as aves e descobrir se tem algum dos nomes. É claro que é o nome original, tá, irmão? O som, por exemplo, que nós falamos aqui do corvo, do avestruz, é o modo português de falar. É a linguagem original e eles tentam descobrir qual pássaro de hoje corresponde, tem a ver o som do canto com o nome, para ver se descobre, para fazer uma relação. Mas isso não é muito fácil. No entanto, não existe uma explicação científica que Deus tenha deixado para o povo de Israel a proibição de comer alguns alimentos. Claro que nós vamos nos dar conta que ele vai falar aqui, igual nós falamos lá, do urubu, do avestruz, desses animais que comem carniça. Aí você sabe por quê. Claro que você sabe. Em geral, a carne desses animais fede. E quem vai querer comer um trem daquele? E depois, um animal morto lá no mato, podre,
ele é confiável para a gente comer, ingerir? Então, se tem uma ave que come aquele animal podre, comer aquela ave que comeu o animal podre, torna-se um risco para a saúde. Você sabia que tem regras até para a gente matar uma galinha que vive solta lá na roça, no quintal? Tem regras, tá? Se você não sabe, o correto é pegar aquela galinha que vive solta, comendo qualquer coisa, pega ela, prende durante 3 dias e alimenta aquela ave, trata dela com água normal, para que as impurezas que há nela saiam, e aí depois de 3 dias você pode matar e comer. Só que a gente não faz isso. A gente pega ela lá, não importa se ela comeu uma cobra, não importa se tem veneno dentro dela, nós pegamos, matamos a bicha, joga na panela e come, mas tem regra. Você tem que recolher aquela ave, deixar. Quem sabia disso? Pouca gente sabia, hein? Meu Deus, hein? Mas é bom que saiba. Você recolhe a ave, deixa ela presa 3 dias, alimenta ela normal com ração, sei lá o que for, e depois de 3 dias, ela alimentando, certamente toxinas que houver nela, sai. Se ela comer uma planta tóxica ao ser humano, mas que não é tóxica a ela, você está alimentando de toxinas. Tá? Então a gente entende, irmãos, isso que não há uma explicação científica por que Deus fez essas proibições. Mas uma coisa é verdade. Eu te provei que não há uma importância para nós científica, é porque eu te mostrei que a gente come o coelho que Deus proíbe e ninguém morreu. A gente come o porco, que aqui está proibido, e ninguém morreu. E pode comer grilo, mas eu tenho certeza que se eu fizer lá em casa um prato de grilo e falar, gente, isso é grilo, ninguém vai comer. No entanto, a Bíblia fala que não tem nada a ver. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que grilo é venenoso. Quem já ouviu dizer que grilo é venenoso? Só eu? Minha mãe tinha um terror de grilo, falar que menino não chega nem perto, grilo é venenoso. No entanto, aqui está falando que não é tão venenoso assim não. Aqui fala grilo de qualquer espécie pode comer. E dizem que é rico em proteína, tá? Quem tiver com falta de proteína aí, não precisa de comprar carne de boi, cara, nem de porco, nem de galinha, pode comer grilo. Aqui fala de qualquer espécie. Só para você ver que de fato não há uma explicação científica, mas Deus atrelou isso à fé, para que a pessoa tivesse medo de comer. Se Deus falou que é imundo, então as pessoas não iam comer. Então existe essa razão, tá bom? Nota-se também, irmãos, olha bem, que os pássaros considerados imundos, normalmente, ele tem a carne que fede. Então, por se alimentar de cadáveres em decomposição, nem sempre se sabe definir os nomes desses animais, dessas aves, como eu disse para você. 13 ao 19, que tem aquela lista que eu li das aves abomináveis, que eles não deviam comer: a águia, o urubu, a águia marinha, e por aí vai a lista, né? Há uma razão, a gente sabe, a carne fede muito. E depois, além da carne feder muito, eles comem carniça, tá? E eu notei uma coisa, se eu estiver errado, pelo menos eu nunca vi um urubu comendo uma carne muito fresca. Não atrai o urubu a carne fresca. Ele espera ela apodrecer. Você já viu isso? Você passa na estrada, o animal está morto, ele não chega. Mas quando começa a apodrecer, ele vai lá e acaba de estourar o trem e manda ver. Então, assim, é uma coisa muito séria, tá, irmãos? Então, aí tem essa restrição que fica muito claro para nós o porquê, né? Bem, depois a palavra, eu não vou ler, tá, irmãos, para vocês, de forma alguma, repetir a leitura do que não pode comer, porque está muito claro. Então, nós estamos dando a sequência dentro do texto para vocês verem. Por quê? Porque nós vimos ali até o 19, né? Aí, se você for ler do 20 para baixo, o que vai falar? A mesma coisa. Todo inseto que voa e anda sobre 4 pés será abominação. Da mesma forma como começou o texto. Está fazendo uma seleção de animais abomináveis, está vendo? Depois vai falar que deles pode-se comer a locusta, o gafanhoto, de qualquer espécie, o grilo de qualquer espécie pode comer. Todos os outros insetos que voam e têm 4 pés, para a voz é abominação, tá vendo? Insetos que voam têm 4 pés. Por eles serem imundos. Depois fala que a pessoa vai ser imunda até a tarde. Por quê? Tocou num desses animais, ela tem que se lavar, esperar. Ela é imunda, ela não pode misturar com ninguém. E vai dizendo, a lista vai crescendo. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cujas fendas não se dividem em 2, e tudo que rumina. A lista vai seguindo repetitivamente. Fala também no versículo 30, verso 29, também estes vos serão imundos. Aí vai assim no 30. Fala o lagarto, o rato, a lagartixa. Rato, vamos parar no rato. Você já ouviu dizer de alguém que come rato? Já.
A Índia come, a África come sim. Então aqui está falando, ó, verso 29, que você não pode comer esses animais que se arrastam pelo chão. A doninha, o rato, o lagarto, de qualquer espécie. Está vendo? Por isso que eu perguntei quem já comeu lagarto. Eu não lembro de ter comido lagarto, mas eu sei que lagarto é uma comida exótica no Brasil e o povo come, né? E aí? É igual o jacaré, ué. O jacaré também está na lista que não pode comer. Hein? É. Então, é para você ver, é só para você ver que Deus está tratando aqui. Lá no final, coloca, por que Deus colocou isso aqui? Você vai ver. Lá na frente eu tenho alguns textos bíblicos que nós vamos ler. Por que Deus colocou essas restrições e atrelou elas à fé, dizendo que quem tocar, quem comer é imundo. Você vai ver por quê. O Novo Testamento nos traz o esclarecimento sobre isso, está vendo, irmão? Então essa lista, ela vai crescendo e machuca, porque compara o lagarto com a lagartixa. E eu já vi dizer que lagartixa é venenosa, pula fora, não come esse trem. É só um lagarto pequeno. Lagartixa é um lagarto pequeno. É sério, tá? Então, vai seguindo. Esses vos serão imundos, verso 31, os animais que se arrastam, de todos os animais que se arrastam pelo chão. E fala, qualquer que neles tocar, estando eles mortos, será imundo. Todo objeto sobre o qual tocar será imundo, todo instrumento, todo vaso, todo alimento preparado que tocar nele será imundo. Se cair numa cisterna, está vendo? Que contém água limpa, quem tocar no cadáver será imundo, e por aí vai seguindo a lista. Quem comer do seu cadáver, verso 40, vai ter que lavar as vestes, será imundo até atrás. Quem transportar o cadáver será imundo, irmãos. E a lista vai seguindo. E depois o verso 41 diz assim: toda criatura que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Aí sim, 41, quando vai dizer que toda criatura que se arrasta sobre a terra será uma abominação, existe aqui uma referência. Quem é que não se arrastava na Bíblia e passou a se arrastar? A serpente. Então aqui existe sim um significado, quando Deus vai dizer aqui no versículo 41 a palavra abominação. Toda criatura que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Ele põe tudo lá naquele mesmo nível. E a gente sabe que entre os animais que não se arrastavam, e a Bíblia diz que passou a arrastar sobre o seu ventre, está a serpente lá do Éden, que tentou Eva, tentou Adão e levou a raça humana a pecar. Bem, ao se referir à abominação, desse verso 41, deve-se considerar, irmãos, como abominação, tudo aquilo que é ofensivo a Deus e contrário ao seu plano de proporcionar ao povo escolhido uma vida agradável a Ele, quer seja referente a itens proibindo comida considerada imunda, quer seja a idolatria, a prostituição e a desonestidade. Tem gente que acha que quando vai falar de abominação, de coisa abominável, é só alimento ou qualquer outra coisa. Está se referindo a tudo aquilo, irmãos, que contraria o plano de Deus. O plano de Deus te abençoar. Então é muito fácil você se fazer abominável a Deus, dependendo das suas atitudes, suas escolhas. Se você abrir sua Bíblia nesse texto que eu coloquei ali, 2 Reis 23:13, você vai ver uma referência em que essa palavra abominação e abominável, ela é usada num outro contexto. 2 Reis 23:13, vai dizer assim: o rei profanou também os altares que estavam em frente de Jerusalém, à direita do monte da corrupção, os quais construíra Salomão, rei de Israel, para Astarote, está vendo? Ó, abominação dos sidônios, e para Camos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Você vê que a abominação aqui não é comida, não é bebida. A abominação aqui é uma idolatria, é algo que foi feito com o intuito de adorar, fugindo do plano original de Deus, que quer que o homem o adore e adore somente a Ele. Então a abominação que você tem que entender, ela em todos esses sentidos, né? Que é tudo aquilo que
é ofensivo a Deus e é contrário ao plano dele de abençoar a sua vida. Então, querido, nós nos fazemos abomináveis até pela música que a gente ouve. A gente se faz abominável dependendo do tipo de música que a gente ouve, dependendo do tipo de música que a gente canta, dependendo do tipo de TV que você assiste, dependendo do programa que você assiste na TV, dependendo do que você usa na sua internet. Então, querido, a gente não pode apontar que fulano é abominável. Pode ser que você está sendo abominável, que eu estou sendo abominável. Existe um questionamento muito grande com relação à música, que a música ela é inerente do ser humano, né? O ser humano ele tem música em si, na verdade. Só que, na verdade, a gente precisa entender os espíritos por trás da música. Eu vou trazer um estudo para a igreja, não sei se é para a igreja toda, não sei se é para uma parte da igreja, mas eu quero trazer um estudo aqui para trazer para os irmãos os espíritos por trás da música. Você precisa conhecer. Não é toda a música que fala Deus, Jesus, que ela é aceita pelo Senhor. Ela pode ser uma música abominável, por causa do espírito por trás dela. Tem gente que acha que se tem o nome Deus, é agradável, se tem o nome Jesus, é agradável. Jesus chegou a dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Então você pode ter uma música que fala que Jesus é Senhor, mas você tem que começar a discernir o espírito por trás da música. Qual espírito está operando? Eu vou dizer, tem muita música tocando em rádio evangélica aí, que o espírito que opera por trás é de sensualidade. Eu não admito o cantor dizer que é evangélico e canta com gemessão, sensualizando com a voz, demônio da sensualidade. E você consegue ver o espírito por trás da música? Tem um cantor aí que começou a cantar as músicas muito boas. E lá na minha casa eu disse para um grupo de jovens, orem por esse camarada, porque se ele continuar assim ele vai cair. Caiu logo depois. A voz dele é super sensual, ele sensualiza na voz. Eu falei, se esse cara, orem por ele que esse camarada vai cair. E não demorou nem um ano, ele caiu e está bem caído. Ninguém nem ouve falar. Você consegue discernir o espírito? As letras dele são lindas. A melodia e a harmonia são lindas, mas são músicas que sensualizam na hora de cantar. Ele sensualiza. Qual o demônio por trás ali? Sensualidade. A sensualidade leva a sexo. E mesmo com letra de Bíblia, mesmo com letra evangélica, o espírito por trás é abominável. Então, tem. Então você precisa entender. Irmão, se você não tiver um coração muito voltado para Deus, se você não for o tipo que come Bíblia, bebe Bíblia, engole Bíblia, você vai sair dizendo que essas canções são agradáveis a Deus, porque fala de Deus, e o fogão, entre aspas, cai. Qual fogo que me resta saber qual? Se você não vigiar, querido, você vai falar que é Deus e não é. Você precisa buscar de Deus qual espírito está por trás dessa música, qual espírito está por trás dessa gritaria, qual espírito está por trás dessa histeria, qual espírito está por trás desse glória, glória, mas não sei o quê. Você tem que discernir, querido. A Bíblia diz que no final dos tempos a coisa vai ser tão séria que muitos dos chamados vão ser enganados. Mas são enganados, só é enganado quem não lê Bíblia. Só é enganado quem não estuda a Bíblia. Eu passei uma semana com visita na minha casa e depois eu compartilhei com a minha esposa. Falei, meu Deus do céu, quando é que o povo lê Bíblia? Quando é que você lê Bíblia e estuda a Bíblia fora da igreja? A maioria de vós come o que o pastor mastiga. A maioria de vós come o que o pastor mastiga, que eu venho aqui, mastigo para você, que o pastor no final de semana mastigou. Vocês comem e ficam alegres. Vocês não podem ficar com isso não, você tem que comer isso aqui, ó, todos os dias da tua vida. Eu já cheguei a dizer que eu comi esse livro de Gênesis e Apocalipse em 60 e poucos dias. Não lembro se é 62, 64. Até hoje eu não conheço ninguém que leu mais rápido. Por causa de uma resposta de Deus que eu precisava. Pai, Deus, o que eu estou fazendo nesse país, Estados Unidos? Não fui atrás de profeta, não fui atrás de palavra, não fui atrás de abrir a Bíblia e Deus me fala, o que eu estou fazendo e pum, nada disso. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Comecei em Gênesis, esperando a resposta. 60 e poucos dias eu terminei Apocalipse. Aí eu não tive a resposta. Quando eu assustei, eu terminei a Bíblia. Eu falei, Senhor, terminei a Bíblia e não tive resposta. Na hora que eu terminei, Deus falou, volta em Josué capítulo 1, versículo 9. Eu falei, mas Deus, por que você deixou correr isso tudo para agora me falar onde?
E eu trabalhei com esse texto na minha cara durante 7 anos da minha vida. E eu tenho o texto até hoje lá em casa. Seja forte, muito corajoso. Tu farás esse povo herdar a terra. E preste atenção nos meus estatutos. Medita nele de dia e noite. Deus queria me falar isso, mas deixou eu ler a Bíblia inteira. Eu estou muito preocupado com a sua vida. Se você não comer a Bíblia, não ler e comer na verdade, você vai ser enganado. Já está sendo enganado, na verdade. Porque é a Bíblia que é a palavra de Deus. Hoje nós vivemos a era dos profetas de fundo de quintal. Hoje nós vivemos a geração dos profetas de fundo de quintal. Vigia. Tem profeta de fundo de quintal que fica dizendo que Deus falou e você pergunta para ele, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ninguém pode dizer que é profeta se ele nunca leu a Bíblia inteira. Deus não vai dar dom para mula. Porque ele nunca deu dom para mula. Você sabia? A mula que falou com Balaão não tinha o dom, não. Ela foi um instrumento naquele momento. Deus não vai dar dom para quem não conhece a Bíblia, não, irmão? Jamais vai dar dom para quem não conhece. Você sabia? Você acha que Deus unge alguém despreparado? Não vai ungir ninguém despreparado, não, meu filho. Ele vai ungir quem está preparado. Preparado em quê? Ir na igreja, ir no culto, escutar a pregação? Preparado aqui. Isso aqui que é o livro. Se algum profeta disser algo para você que é fora disso, põe o dedo no nariz dele ou dela e repreende Satanás em nome de Jesus. Mas como é que você vai saber, sendo que o bandido e a bandida está falando, é a Bíblia, sem que você nunca leu, nem nunca estudou? Tem que ler, tem que estudar. Ah, pastor, não sei ler, como é que eu faço? Faz igual as irmãs da igreja aqui que não sabem ler. Eu sei de pelo menos 2 irmãs aqui na igreja que não sabem ler, que punham os netos para ler para eles a Bíblia. Não é, Zita? Pelo menos 2 mulheres na igreja eu sei. Não sabia ler, mas os netos eram obrigados a sentar perto delas todo dia e ler 3 capítulos. 2 do velho e 1 do novo. Essas sabem a palavra. Nem o analfabeto pode cair nessa desculpa. Querido, nós precisamos comer a Bíblia. Ler. Se você não tira tempo para ler todo dia, você está muito roubado. Você está frito, você está frita. Então a gente precisa, irmãos, ter esse cuidado, vigiar, entendeu? Constantemente na palavra do Senhor, para que você não seja enganado. Eu vou olhar para você com quanto tempo que eu li a Bíblia toda para eu te falar. Eu já falei aqui, mas eu não lembro. Hein? Eu vou olhar lá. Ainda bem que eu anotei. Eu sou tão rigoroso, mas quando eu começo uma coisa eu anoto, quando eu termino. 60 e poucos dias. Mas eu li também sem dó. Eu dormia pouco para buscar na palavra de Deus. Então, irmão, nós lemos aqui e você vê que a abominação, ela não se refere apenas à comida, mas se refere também a tudo aquilo que é imundo, a idolatria, a prostituição, a desonestidade, e uma lista enorme que você pode acrescentar ali, tudo aquilo que é abominável. Quando eu te disse da música, e eu te falei dos espíritos por trás da música, você precisa começar a analisar as coisas. Um coração puro, um coração simples, um coração humilde, um coração sem ser levado ao egoísmo e à emoção, vai te fazer sair daqui e começar a avaliar os espíritos por trás das músicas. Todo hino em português, agora vou falar de português, porque isso é uma especificidade da língua portuguesa. Todo hino que vai referir a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo como você, existe por trás um espírito de rebelião contra a autoridade. Porque no Brasil não se chama uma autoridade você, se chama de Senhor, de excelentíssimo, de meritíssimo. Então vou te falar e aí só vou deixar ali, para que o mundo veja. Todo hino, toda canção que se canta na igreja, que se refere a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo como você em português, existe um espírito de rebelião contra a autoridade divina, porque você não chega perto de uma autoridade e chama ela de você, porque ela não aceita. Eu não sei como é que se chama na língua portuguesa essas formas de chamar as pessoas à autoridade. O meritíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor prefeito. E como é que chama mesmo aqui no português? Me ajuda aí.
Não, eu estou falando como se fala, como é que se chama na língua portuguesa? Como é que é? Como é que é? Isso, pronome de tratamento. No Brasil existe essa diferença. Você não pode pronunciar, você não chega perto, assiste lá um julgamento para você ver, se o advogado chega, ô velho, é o seguinte, ô velho, o meu cliente aqui, ó, não é culpado não, chega lá, velho, para você ver o que ele vai fazer. Primeiro o camarada tem que ir de terno e gravata e com uma coisinha preta aqui do lado dela. Está todo de preto, tem que usar que ele tem preto por fora. Cheio de pose, de postura. Emeretíssimo senhor juiz. Chega, irmãos, com o rabo entre as pernas, perto da autoridade juiz, para ver se consegue persuadir o juiz com seus argumentos. E nós chegamos diante de Deus. Você me alegra o coração, me abraça, me beija, eu quero sentar no seu colo. Abominação, abominável. O espírito por trás dessa música é de rebelião contra a autoridade. Para Deus não chega porque não aceita. Eu estou tentando colocar isso na cabeça da turma aqui da Vibne, e espero antes de morrer conseguir. Não passa do teto. Isso é paixão infantil, infame. Até. Pare e pensa se o pastor está errado ou se não fosse pensando de Deus que me deu esse discernimento para passar para vocês. Tem anos que eu estou batendo nessa mesma tecla. Eu quero sentar com um grupo de louvor um dia, mas tem que ter muita paciência para a gente pegar todos os hinos e vamos mudar você. Vamos encaixar ali uma palavra, nós vamos encaixar ali um pronome de tratamento digno da pessoa a quem nós estamos cantando. Com você, contigo eu falo você. Eu odeio quando alguém fala velho perto de mim. Odeio. Isso é pronome de tratamento? Velho? Ô velho. Velho? Ainda velho? É V-E, acento e I. Velho. Os bandidos não sabem nem falar velho, é velho. Querido, quando você é salvo, e eu compartilhei essa semana com alguém, quando a gente se converte, a gente se converte por completo, não tem meia conversão. Ou você convertido ou não é. Eu não sei, talvez eu tenha ofendido quando eu falei isso para certas pessoas. Mas eu disse, olha, não existe meia conversão. Ou é convertido ou não é. Conversão é 100%. Você muda por completo, ou então você nunca mudou. Eu sou meio radical, sou meio duro com essas questões. Porque o céu é algo que se alcança com radicalidade. Jesus falou que desde os dias de João até aqueles dias, o reino, ele se apoderava do reino de Deus à força. Então, querido, se apoderar do reino de Deus é força, é poder, é determinação, é passando por cima de todo mundo, porque se não quiserem ir, sai da frente que eu estou indo. Reino de Deus é assim que se consegue. Não é esse marasmo, essa água morna aí, um dia sim, outro dia não tem nada a ver. Ou a gente volta para a Bíblia para começar a discernir os espíritos por trás das coisas, irmão. Ou então nós vamos ser enganados, nós vamos enganar nós mesmos 10, 20, 30, 50 anos, vamos morrer queimar no inferno e vamos ficar muito decepcionados. Então, querido, eu aproveito essa oportunidade para te fazer, colocar esse desafio. Sai daqui hoje provando os espíritos por trás das canções, por trás das pregações, por trás de tudo, por trás dessa gritaria, dessa histeria coletiva. Tudo aquilo que a gente grita muito é de Deus. Aquilo que é calmo, tranquilo, não é de Deus. Você já notou isso? Você já notou que é assim? Eu notei no culto dos jovens aí, quando o pastor começou a falar, ele mal abriu a boca e tinha gente dormindo aqui dentro, jovem dormindo. Eu não sei se eu te mostrei, mas eu falei para você, né, Nácio? Por quê? Porque se não tiver grito, não é Deus. Eu acho que se Jesus viesse nos nossos dias, pouca gente ia atrás dele, porque a Bíblia fala que ele nunca gritou, não se ouviu a voz dele nas praças, ele só andava por aí, e não gritava, ele não pegava microfone, apesar que não tinha, claro. Mas a Bíblia fala que a voz dele não se ouviu nas praças, então ele nem gritava. Querida, a maioria de nós ficaria para trás. E hoje a maioria está ficando para trás, porque não está discernindo os espíritos por trás dessas ações, dessas atitudes, tá bom? Então vamos lá, seguindo, porque estamos quase lá. Bem, no versículo 44, você vê que são só 47 versículos, né? No versículo 44, nós notamos
que o motivo para não comer aqueles alimentos e todas aquelas privações não era medo, Deus não estava inculcando medo neles, mas na verdade era um desejo de honrar a Deus, cuja mão era vista ao longo da história de Israel. Olha o que diz o versículo 44, olha: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olha bem: consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. E diz mais: eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Está vendo? A mão de Deus havia sido vista ao longo da história de Israel, tanto que Deus falou: eu sou Deus, que vos fiz subir da terra do Egito. Ah, irmão, só um minutinho aqui. Voltando lá nos espíritos por trás das músicas, e eu te falei, para desafiei a discernir os espíritos por trás de pregações e tal, eu quero também que você comece a discernir os espíritos por trás até dos brinquedinhos infantis, para quem tem as criancinhas em casa. O que tem de indução à sexualidade precoce para criancinhas, você nem imagina. O que tem de brinquedinhos que clamam pela presença de demônios, eles entram na tua casa, no quarto do teu filho, e você nem sabe, você nem tem noção. O que tem de demônios que são atraídos para dentro da nossa casa, por causa de objetos que nós não discernimos os espíritos por trás deles, você nem imagina. Isso dá legalidade, isso dá uma autoridade para tais espíritos entrarem na tua casa, entrar no teu quarto, entrar na tua vida, entrar na vida da tua família, e que não há oração forte, não há nada que tire aqueles demônios, porque o demônio que entrou porque uma porta foi aberta, só sai na hora que ele é expulso e aquela porta é fechada. E eu não posso fechar demônio na tua casa, é você que tem que fechar. Ninguém tem autoridade para ir lá na tua casa e tirar e fechar porta para demônio. Você tem que fechar. Você sabia? E quando você começa a discernir os espíritos por trás das músicas, você vai saber qual demônio você está chamando para a tua vida ou para a vida da tua família. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, aquela música é uma música da minha infância, tem nada a ver. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Boi, boi, boi. Quem lembra dessa? Boi da cara preta. As mães cantavam aquilo para fazer o menino dormir. Quais demônios você está chamando para dentro da cama do teu filho? Olha bem que música, boi da cara preta. Primeiro, boi da cara preta. Olha só, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de quê? Isso é música de ninar, para a criança ter um sono suave, tranquilo. Isso é música. Ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica admirou cê, do berro que o gato deu. Primeiro o gato nem berra, então que espírito é esse que vai fazer o gato berrar? Hã? Mas tem muita mãe que põe isso dentro de casa e acha que não tem nada a ver, de outra forma. Só estou te dando uma dica. Quais demônios você está clamando para que entre na tua casa se você não tiver discernimento? E por aí vai esses hinos também, que acaba chamando espírito maligno para tua casa. Tem canções que cantam nas igrejas, elas exaltam mais os anjos do que a Deus e a Jesus. É anjo daqui, é anjo de lá, é anjo pulando no altar, é anjo subindo escada, é anjo descendo escada, é anjo caindo de cabeça, é anjo com a espada na mão. E você não ouve em nenhum momento Deus sendo entronizado, glorificado, adorado, Jesus, o Espírito Santo de Deus, sendo exaltado e glorificado. Qual espírito está por trás dessa canção? Todos menos o Espírito que devia estar, aquele que exalta a Cristo, exalta ao Espírito Santo, exalta a Deus. Isso é só uma dica para você ver que eu não tô te enganando em nada, tá? Bem, o motivo fica claro, não era medo, era o desejo de honrar a Deus, cuja mão estava, ao longo da história, era vista no meio de Israel. A obediência àquelas regras, irmãos, de o que devia se comer e não comer, separava para o serviço de Deus,
né, separava aquele povo para o serviço de Deus, para que assim ele se tornasse um povo santo com quem o Senhor habitava. Separados na forma de alimentar de todos os povos pagãos da época, um povo separado até mesmo naquilo que alimentava, um povo que obedecia a Deus. Eu não como isso porque o meu Deus disse para eu não comer. Ah, mas as outras nações comem, pode comer, não tem nada a ver. Não, nós não vamos comer porque o nosso Deus orientou para não comer. É a resposta que você tem que dar. Eu vivo essa vida porque Deus me pede para viver. Ah, mas não tem nada a ver, rapaz, na nossa igreja pode. Não, na tua igreja pode, mas eu não faço porque o meu Deus me pede para não fazer. Por isso que eu perguntei, quem já comeu coelho, jacaré, essas coisas que Deus fala para não comer, porco, alguém morreu? Não morreu. Está vendo? Não morreu, para que haja em nós o discernimento e o entendimento. Por que então que nós não fazemos certas coisas? Por que nós não bebemos cachaça? Ah, mas não tem nada a ver, a Bíblia fala que Jesus bebia vinho. Por que nós não bebemos vinho? Não é? Por que a gente não adultera? Por que a gente não mora junto? Por que a gente não fica? Por que a gente não fuma? A gente não faz? Por que a gente não vai para as baladas? Não é que a gente vai morrer se for para as baladas. É que o meu Deus me pede para não fazer, então eu quero honrá-lo. É uma escolha. É para isso, irmãos, que está essas coisas postas para nós e que nós devemos pegar lá desse texto que nós estamos lendo do Velho Testamento e aplicar na nossa vida. Irmão, servir a Deus é a coisa mais tranquila do mundo quando você entende que é por prazer. Eu me dou a Deus, é por prazer. Eu não me vendo por qualquer preço para esse mundo, eu me dou a Ele, eu quero servi-lo, quero ser agradável. Então isso é puro prazer. Eu não troco Deus por uma balada, eu não troco Deus por uma noitada, eu não troco Deus por essas rodinhas que blasfemam do Senhor dentro da igreja, o que tem de roda de piada que blasfema do Senhor. Tem vezes que eu escuto piada, entre aspas, de crente, que eu tenho vergonha. Teve um dia que eu escutei um pastor falar uma piada que eu fiquei envergonhado por ele. Na Silva estava no dia e ouviu: pastor, no púlpito, nosso Deus do céu, parece que é o próprio Deus em pessoa, tão santo. Mas no dia que eu escutei a piada, eu fiquei envergonhado e eu não tive coragem de repreender, como eu já repreendi, não tive coragem. Isso é para você ver, querido, vigia, não é por medo nem por pressão, é porque o meu Deus agrada. Você sabia que quando a gente está determinado a adorar a Deus, não fica difícil? Você não vive uma vida dúbia, você não vive uma vida com duas caras. Quando você serve a Deus, você é aquela pessoa, você se descobre e mete a cara e vai em frente. Você não tem que ensaiar ser crente ali do púlpito e depois ali fora já envergonhar o evangelho. Todo mundo que é crente aqui envergonha lá fora é porque ele ainda não decidiu o prazer de servir a Deus por honra, por graça. Você larga qualquer coisa, irmão, por Deus. Você sabia? Quando você discerne essas coisas, você larga tudo, você desliga o rádio, você muda de canal. Nessa semana eu ouvi alguém dizer que gosta de música e tenta ligar o rádio numa música mundana, ela quer, mas não consegue. Sabe o que eu falei isso aí? Isso é conversão genuína. Fica tão natural você não fazer aquilo, que mesmo se você disser, eu vou fazer, você não consegue mais. Algo te impede, porque é natural, querido, não precisa de esforço. Eu vejo gente sofrendo para ser crente, chorando para ser crente, porque ainda não descobriu a fonte da vida eterna. Porque se ele beber um gole lá da fonte da vida eterna, ele não vai querer nunca mais beber as bebidas abomináveis do mundo, do diabo. Não vai nunca mais, se comer na mesa de Deus uma vez, não vai querer comer mais as migalhas que o diabo oferece, tá? Então isso é muito natural, tá bom, irmãos? Então, a obediência àquelas regras, na verdade, não era por medo, era mesmo por desejo de honrar a Deus, cuja mão estava à vista. Depois de Deus fazer tantas coisas, Israel tinha muita convicção de que eles queriam Deus. Então, para o povo de Israel, foi tranquilo. Assim é para nós adorar aquele que habita no nosso meio, tá bom? Por fim, aí que está a questão, por fim, no versículo 47, fica claro as intenções de Deus, quando coloca no capítulo 11, coisas limpas e imundas. Porque Deus queria ensinar ao povo de Israel os primeiros passos de uma vida santa, para que hoje nós pudéssemos discernir entre o imundo e o limpo. Veja o que diz o versículo 47, verso 46 e 47. Esta é a lei referente aos animais, às aves e a todos os seres viventes que se movem nas águas e todos os que se arrastam sobre a terra. Verso 47, para que possais distinguir entre o imundo e o limpo,
entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. Então Deus fez tudo isso para ensinar a Israel: olha, não coma isso porque você vai ficar imundo, para que hoje a gente então aprenda, depois de tantos mil anos, a discernir entre aquilo que é limpo e aquilo que é imundo. E eu vou te dizer, a igreja precisa outra vez adaptar esse texto para descobrir hoje o que é limpo e o que é imundo. O que é limpo e o que é sujo. Porque hoje a igreja continua da mesma forma, sem discernir o que é limpo e o que é imundo. Estou falando de coisas de comer? É aí que está a questão. Pare para você ver se é. Não é. Concluímos então que com a vinda de Cristo, as exigências cerimoniais de Moisés, as coisas que não podiam comer, tornaram-se obsoletas. Jesus disse em Mateus 15:11, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Então, quando Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, aquela lista de comida que não se podia comer, o que aconteceu com ela? Pronto, perdeu o efeito. Por isso que você come jacaré e não morre. Você come porco e não morre. Você come lebre, você come coelho e não morre. Tem gente que come cobra que se arrasta e não morre. Urubu eu nunca vi alguém comer. Mas é por isso, Jesus anulou aquilo quando ele disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Então não é a carne que você come. O que contamina é o quê? O que sai da boca do homem. Então Jesus está anulando de certa forma, né, essa lista. Por isso, se alguém vier perto de ti e falar assim: olha, a Bíblia diz que nós não podemos comer carne de porco, você vai dizer: mas a Bíblia que diz que não pode comer carne de porco fala que pode comer grilo e gafanhoto. Você come? Aí você vai ver que a pessoa não tem argumento, porque na verdade Cristo está ali anulando essa questão. O apóstolo Paulo, irmão, desenvolve o mesmo princípio de que o que é que a gente deve comer, o que não deve, e o que é abominável não é, só que dessa vez ele realça Cristo como uma realidade duradoura. Abre a tua Bíblia, porque nós temos tempo para isso, em Colossenses 2, que eu quero concluir com você, com esses textos que anulam esses efeitos daquilo que pode, que não pode comer. Isso é muito importante para nós, para você não sair daqui dizendo que o pastor Edgar acabou de ler, que a gente não pode comer isso, nem pode comer aquilo. Colossenses 2, 16, 17, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou de lua, ou de sábados. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Hoje nós estamos falando de que comer, não é? E Pedro aprendeu, irmãos, que o que Deus purificou não é impuro. Aí nós vamos ler também Atos 10, do 9 ao 15. Eu quero ler com você, para que você tenha aí os textos nas mãos, que nos dizem dessa anulação daquilo lá atrás, que eram símbolos que se completam em Cristo Jesus. Atos 10, achou? Nós vamos ler do 9 ao 15, mas você pode ler na sua casa depois o 9 até o 23, sem problema nenhum, tá? O 10, do 9 ao 15, diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer. E, enquanto preparava a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de espíritos. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia como um grande lençol, preso pelas 4 pontas e vindo em direção da terra. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele estava com fome, você lembra? A voz diz: levanta-te, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa impura e imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuro ao que Deus purificou. Está vendo, querido? Deus usaria essa metáfora para Pedro comer algo impuro, se ele não pudesse comer impuro? Claro que não. Então aqui a gente vê a própria palavra mostrando para nós que lá no Velho Testamento era um ensino prático e literal para nos ensinar valores espirituais, que foi mal entendido pelo povo de Israel e fez o povo de Israel entender, por exemplo,
Que todos os gentios são abomináveis e impuros para Deus. Era como se lá no jardim do Éden Deus tivesse feito Adão e Eva. E que todos que nasceram de Adão e Eva agora, ninguém presta, só a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não entenderam. Pegaram aquele ensinamento, mas sem a graça de Deus e desfocaram tudo. Sabia que o povo de Israel ainda pensa assim? Claro que ainda pensa. Eles continuam pensando que Deus é só Deus e mais ninguém. Ninguém mais tem chance, ninguém mais merece Deus. Por um mau entendimento. Nesse texto, então, quando o Espírito Santo de Deus, quando Deus dá essa visão para Pedro, está mostrando para Pedro que não se pode chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Dentro daquela lista de coisas que não se podia comer e que Pedro nunca tinha comido, ele disse que não comeu porque era imunda. E aí a voz fala com ele, não faça imundo aquilo que Deus purificou. Né? E aí a Bíblia diz então, que logo Pedro então teve o discernimento, que ali o Senhor estava falando da disposição de Deus para salvar aqueles que Israel considerava impuro, que eram os gentios. Amém? Obrigado você que veio. Semana que vem nós vamos estar juntos outra vez, se Deus quiser. Vamos tentar estudar o capítulo 12 e o capítulo 13, né? Então fica para você aqui o seguinte, que aquilo que o Senhor ensinou sobre o imundo, sobre o limpo, na verdade ele estava nos trazendo para Cristo Jesus, em quem foi consumido todas essas coisas. O Senhor, aquela lei lá de Moisés, perdeu o seu efeito em Cristo Jesus, e o próprio Senhor começa aqui a desfazer alguns ensinos da lei de Moisés. Lembra lá do sábado, quando os discípulos dele caminhavam e tiveram fome no dia de sábado, pegaram algumas espigas para comer. O que aconteceu? Os fariseus viraram e disseram, olha, seus discípulos abominam, né, o sábado, que é o dia que não se pode fazer nada. Jesus ensinou para eles ali, isso não existe mais não, rapaz. Eu sou o Senhor do sábado. Então ele estava pegando a lei mosaica e fazendo o que mesmo com a lei? É pesado, né? É pesado a gente admitir isso, mas ele estava pegando a lei de Moisés e... Eu falo para você uma palavra dura. Lembra lá da mulher que foi pega no ato de adultério e eles levaram maliciosamente a mulher para Jesus aprovar o apedrejamento dela? Eles chegaram até lendo na Bíblia. Olha, Senhor, na lei de Moisés disse que ela tinha que ser apedrejada. Jesus ficou caladinho. Sabe por quê? Porque Jesus tinha algo que eu acabei de ensinar para você essa noite. Jesus sabia entender o espírito por trás das coisas. Ele entendeu, esse espírito aí não quer glorificar o meu Pai, não. Esse espírito aí, nesses homens, quer que essa mulher morra. E ele pegou a lei de Moisés e fez o que com ela ali? Deu uma rasgadinha nela. Porque a lei de Moisés dizia mesmo que a mulher pegando em adultério tinha que ser apedrejada. E que o homem que adulterou com ela também tinha. Só que ele leu, ele viu os espíritos por trás daquela ação. E viu, esse povo não quer nada cumprir a lei do meu pai, não. Eles estão querendo mesmo detonar essa mulher. E ele pegou a lei de Moisés, enfiou ela na gaveta e falou, quem aqui não tem pecado, então atira a primeira pedra nela. Está entendendo? Se você começar a ver os espíritos por trás das coisas, até numa boa pregação, você vai ver o espírito por trás daquela pregação. Porque Deus me falou uma coisa, irmão, que me deixou muito preocupado essa semana passada. Eu cheguei a comentar na igreja que o diabo sabe pregar, ele prega muito bem. Lembra como é que ele pregou para Eva? Ele é tão bom pregador que ele chegou para Eva, não foi isso que Deus disse? Ele até sabia o que Deus dizia. E foi para mentir, enganando Eva. Depois cá, na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, ele virou para Jesus e pregou usando a Bíblia ainda. Jesus, não está escrito. E ele era um pregador dos bons, porque raramente nós pregadores falamos está escrito, não é assim? E fala o texto. A gente lê um texto, depois destrincha aquele texto. Não, ele virou, transforma aquela pedra em pão, porque está escrito. Subiu lá no alto, pula daqui, porque está escrito. Deus me diz, diga, vigia, porque o diabo prega muito bem, ele sabe até a Bíblia. E tem muita gente sendo enganado pelo diabo. Tem que ter esse discernimento. Então a palavra para você hoje é essa, que Deus estava ensinando é isso. A gente precisa discernir entre o limpo e o impuro, entre o que é santo e o profano. Mas você não vai conseguir se engolindo o que pregador te ensina. E eu tenho mais medo ainda dos crentes de internet, aqueles que gostam de escutar a pregação na internet, que ele não sabe nem o fundamento daquilo. Aí é pior ainda,
Por isso que a nossa proposta aqui na igreja é a Bíblia capítulo por capítulo. Já estamos chegando na metade da Bíblia. O Novo Testamento já foi todo e agora estamos em Levítico 11. Nossa proposta é ensinar a Bíblia conectada com ela mesma. Um versículo conectado ao outro e não apenas um assunto que eu posso te induzir. Você sabe, se eu quiser te enrolar, eu te enrolo. Eu chego com um assunto aqui, pam, te enrolo. Com a Bíblia não tem jeito de enrolar. Você sabe o que eu vou falar semana que vem? É só você ler lá Levítico 12 e 13. Estuda e nós vamos estudar juntos em nome de Jesus. Sim, irmã, você levantou a mão, irmã? Primeiro, tem gente querendo muitos dons. Tem que... Pô, um dia eu falei assim, se você não conseguir discernir os espíritos, você está roubado. Na fé você não vai andar nenhum passo. Você tem que discernir. A fé, ela é totalmente envolta no espiritual. Você tem fé em Deus. Quem é Deus? Uma das coisas muito bonitas da teologia, ela te ensina a ter essa resposta. Quem é Deus? Tanto intelectualmente como pela fé. E aí, quem é Deus? Quem é Deus para você? É muito fácil você falar quem é Deus, porque você leu num livro, mas quem é Deus para você, de fato? A maioria de nós não tem essa experiência de quem é Deus. Por quê? Porque ela envolve fé. Não é assim que diz Hebreus 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele o quê? Que Ele existe. Sem fé, querido, você está trilhando o caminho errado. E a Bíblia diz como é que a gente obtém fé. A fé vem pelo ouvir. E não é ouvir melhor, não é ouvir Bruno e Marrone, não é ouvir, sei lá, Roberto Carlos. A fé vem pelo ouvir a Bíblia. Sabe por que a igreja hoje não tem fé? Porque ela não canta a Bíblia, ela não vê a Bíblia, ela não lê a Bíblia, ela não vive a Bíblia. Ela vive essas músicas fracas teologicamente, que chama Deus de você. Sabe o Deus que esse povo adora? É um Deus igualzinho aquele bêbado que está lá na rua, porque você chama de você também aquele bêbado. Por isso que a igreja hoje é fraca. Então o discernimento espiritual, primeiro, é o que vai te fortalecer na fé. Você vai adquirir o discernimento, Deus pode te dar o dom, como também o discernimento vem pelo conhecimento da palavra. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, o entendimento. Então tem duas formas de você adquirir discernimento, irmão. Aquele dom que Deus manda lá de cima, pam, a partir de agora você começa a ver os espíritos. E tem um outro que se adquire por andar com Deus. Então ninguém pode dizer, não tenho o dom de discernimento. Você não precisa do dom de discernimento, não. Se você começar a andar com Deus, você vai começar a ver Deus. E você vai começar a se mudar, a se igualar a Deus, tomar a forma de Deus, tomar o jeito de Deus. Você vai respirar como Deus, pensar como Deus, agir como Deus, de andar com Deus. Andar aqui, ó, na Bíblia. O povo não lê a Bíblia. Então o povo não tem o dom de discernimento, não lê a Bíblia, então eles não conhecem Deus de forma alguma. Qualquer um que se põe como Deus, você aceita. Então você nem vê uma letra errada, você não vê que aquela letra está clamando, é um demônio para entrar na tua vida. Você nem vê, porque você não tem um conhecimento, você não anda com Deus. Ande com Deus e você vai ver que Deus vai te ensinar, vai te diferenciar. Quando Deus ameaçou destruir o povo de Israel, quando Deus ameaçou não andar com o povo, Moisés pegou e falou, clamou para Deus, não, de maneira nenhuma, Deus, manda nós sairmos daqui, se o Senhor não for conosco. Ele diz, porque não é pelo Senhor estar conosco, que nós somos diferentes de todos os outros povos da terra? O que Moisés está dizendo? Senhor, se o Senhor não andar no meio do povo de Israel, nós não vamos, porque quando o Senhor está junto conosco, nós somos diferentes do povo do mundo. Há uma diferenciação entre andar com Deus. Hoje as pessoas estão andando com a novela, com o Big Brother, estão andando com os memes da internet. Hoje as pessoas são atualizadas em tudo de internet, mas se você lançar uma pergunta da Bíblia básica, ninguém te responde. Então por isso que não há discernimento. Todo o espírito hoje é de Deus. Hoje tudo pode, não tem nada a ver, porque a pessoa hoje não anda com Deus, não conhece Deus, então elas estão atualizadas em tudo, menos na Bíblia. A Bíblia você tem que atualizar todo dia, você tem que estar atualizado, a leitura dela te atualiza, você vê coisas que você não tinha visto antes. Então, meu irmão, é preciso dar uma meia volta, é preciso voltar para a Bíblia, é preciso parar de copiar.
A gente copia os outros, copia um pregador, copia a pregadora, copia o camarada que está em evidência hoje. A gente copia. Está na hora de começar a copiar Jesus Cristo. Paulo disse para copiar. Paulo disse assim, me imitem naquilo que eu imito Cristo. Eu estou parafraseando aquele texto que ele diz assim, sede meus imitadores, em quê? Como eu sou de Cristo. Eu parafraseio assim, ele está dizendo na verdade assim, me imitem naquilo que eu imito Cristo. Me copiem naquilo que eu copio Cristo. Em outras palavras, ele está chamando você que vamos juntos nós dois copiar Cristo? Vamos juntos nós dois imitar Cristo? É isso que ele está chamando. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou imite Cristo assim como eu imito. Então, que ele está na hora de se atualizar. Que dentro da Bíblia, essa geração precisa aprender de Cristo para imitar Cristo. Nós vivemos a geração da imitação, do plágio. Nós vivemos a imitação, a geração da imitação, a geração do plágio, a geração do clone, a geração da cópia pirata, da cópia ilegal de Cristo. Estão imitando isso. Gostou? Essa eu tenho que deixar. Essa geração é a geração do plágio, do clone, da cópia pirata de Cristo. Um Cristo frágil, um Cristo impotente, um Cristo que cai de joelho diante de Satanás, não aquele Cristo que venceu Satanás na cruz, na garra, lá no monte, lá no deserto da tentação. Nós estamos vendo uma geração débil, porque está imitando um Cristo débil, está imitando um Cristo fraco, uma geração que está imitando um Cristo você, não um Cristo Senhor, sabia? Uma geração que está imitando um Deus você, não um Deus cujo nome se perdeu na história, porque Israel tinha medo de pronunciar o nome de Deus. Sabia que o nome verdadeiro de Deus ninguém sabe dele? Nem Israel se perdeu. Então, hoje nós somos imitadores de um Deus você, de um Deus cara, de um Deus velho, de um Deus cara lá de cima. Esse é o Deus que a gente adora, o cara lá de cima. Ao passo que Israel, irmão, adorava um Deus que eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus, porque Deus era um fogo consumidor. Querido, está na hora da gente mudar. Vamos dar uma volta? Amém? Vamos dar meia volta? Vamos temer, vamos nos atualizar com esse Deus aí. Está na hora de desconectar, desligar um pouco dessas cópias baratas aí, querido, e voltar para Deus. Você acha que Deus é esse Deus de show de TV? Deus manda te dizer, Deus não é esse Deus de show de TV, não. Você acha que Deus é esse Deus dos astros, dos púlpitos? Você acha que Deus é esse Deus da moda do... Está enganado, querido. O meu Deus, o Deus da Bíblia, é aquele que te ouve quando você entra para o teu aposento, tranca a tua porta e sequer tem coragem de abrir uma palavra diante dele, de tão poderoso que ele é. É esse Deus que cura, é esse Deus que faz milagre, esse Deus que abre portas onde não tem porta, esse Deus que te dá discernimento de andar com ele. Agora o Deus que nós conhecemos é o Deus dos montes, é o Deus das praças, é o Deus da gritaria, é o Deus dos berros, é o Deus dos pulos. Querido, esse não é o Deus da Bíblia, estão te vendendo um Deus muito barato. O meu Deus é aquele que eu entro para a minha porta, tranco a porta e sequer pronuncio uma palavra e me derreto diante dele. Ele ouve e me supre as minhas necessidades e ele me dá infinitamente mais do que eu penso que ele possa dar. Esse é o Deus que abre porta, querida. Esse é o Deus que abre mar para a gente passar. Totalmente diferente desse Deus frágil, desse Deus barato que a gente vê por aí. Amém? Vamos embora para casa? Se não empolgo aqui, fico aqui até amanhã. Sim. Sim. Provérbios 1, 23. Achou? Convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. É verdade. Claro. O discernimento é uma luzinha, como eu disse para vocês. Verde, amarela e vermelha é aquela luzinha. Só que as pessoas não entendem que ela é. É algo que eu não tenho medo de dizer, é sobrenatural. Existem uns teólogos nas teologias que estão dizendo que essa palavra sobrenatural não cai bem, porque tudo de Deus é natural. Mentira, tudo de Deus é sobrenatural. É além do natural, está acima do natural. Quando Deus abriu o mar vermelho, não tem jeito de explicar, abriu. Quando Deus ressuscitou Lázaro, não tem como explicar, ressuscitou.
Quando Deus mandou a água da rocha, não tem explicação, Ele mandou. Quando o povo teve fome, Deus mandou aquele maná cair, não tem explicação, mandou. Então, querido, é acima do natural. Querer trazer Deus para o natural é outra forma de minimizar Deus. Por isso que Deus não faz mais nada. Eu vou ser sério para você, vamos embora, porque senão a gente para, eu poderia falar a minha própria experiência. Deus tem feito cada coisa na minha vida que eu tenho caído o queixo. Falando, vamos mesmo, boa ideia, glória a Deus. Vamos fazer uma vigília para a gente só contar essas maravilhas. Glória a Deus. Mas eu vou te dizer, querido, na minha vida aí, nós vamos abrir para você vir aqui falar também, nós vamos virar uma noite. Mas eu vou dizer, Deus tem feito coisas na minha vida que eu tenho que ficar assim, ó. Esse é o Deus da Bíblia, querido. Esse Deus que eu não preciso determinar nada, esse Deus que eu não preciso impor, esse Deus que eu não preciso pegar no colarinho dele, como muitos dizem, peguei Deus pela palavra. Eu já vi essa blasfêmia, gente. Eu já vi pastor dizer que pegou Deus pela palavra. Meu Deus do céu. Você já ouviu isso também, Nasceu? Você já, depois eu te falo, você já ouviu? Só porque o camarada conhecia determinados aspectos da Bíblia, ele falou que encurralou Deus com a palavra e disse, está escrito Deus, você tem que fazer. Eu falei, Senhor, que blasfêmia. Quem encurrala Deus, meu, com a sua palavra? Ele dá e ele não dá. Ele escolheu Moisés para aquela vergonha e fez de Moisés, desculpa, eu falei errado. Ele escolheu Faraó para aquela vergonha e ele fez Faraó ser humilhado e massacrado. E a Bíblia diz que ele escolheu Faraó para que a glória dele fosse manifestada. Sabe que Faraó não tinha chance nenhuma de ser diferente? Porque Deus disse, você vai ser envergonhado. Eu te escolhi para ser envergonhado e para eu ser exaltado. E aí? Quem não vai tremer diante de um Deus que escolhe um e rejeita o outro? Deus escolheu Jacó e rejeitou o irmão dele. Por que Deus fez aquilo? Que maldade, os meninos na gêmea, estavam todos dentro da barriga. Ele falou, eu escolhi esse e rejeitei aquele. E tem jeito de pegar Deus pela palavra e falar, não Deus, você vai abençoar, esse você vai abençoar. Querido, esse é o Deus da Bíblia que a gente precisa de discernir. A única coisa que eu posso fazer, e isso é um direito meu e um dever meu, é clamar e pedir a Deus, sem cessar, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, me escolhe, me escolhe, me escolhe, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me socorre, me socorre, me socorre. Isso é um direito e um dever que a gente tem, mas que isso vai mudar Deus? Não vai, a menos que Ele queira. Então é melhor você hoje, pôr a barba de molho e tentar convencer Deus da tua necessidade. Amém, igreja?